Bom, vamos começar essa edição do Balanço Geral Sergipe, evidentemente, trazendo a indignação, aquilo que ficou assim, deixou a população sergipana meio que extasiada diante do resultado conseguido pelos deputados no Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, os procuradores do Ministério Público Federal convocaram a imprensa hoje pela manhã para falar sobre exatamente essa decisão do TSE e que extinguiu os processos das verbas e subvenções aqui no estado. Eles rebateram a decisão do TSE baseada na alegação de um erro de condução no processo. Na coletiva, afirmaram ter sido pegos de surpresa. Roda. Para o Ministério Público Federal, o argumento apresentado pela defesa e acatado pelo ministro Tarcísio Vieira Neto, acompanhado dos outros 3 ministros, foi uma artimanha jurídica. Inaugura divergência para acolher a preliminar de nulidade processual, decorrente da deficiente formação do polo passivo das representações em tela, reconhecendo com isso, ex via do artigo 73, parágrafo 12 da Lei 9.504, a decadência do direito de agir no manejo dessas medidas judiciais, da qual resulta a extinção processual com resolução do mérito, artigo 487.2 do CPC. É como voto em exame preliminar, eminente presidente. O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, Rômulo Almeida, explica que não houve erro na acusação. Nós seguimos a linha técnica mais correta, majoritária, que foi acolhida por 7 juízes aqui, mais 3 lá, ou seja, 10 juízes no total, e apenas os 4 lá do TSE acolheram essa preliminar. Então, litisconsórcio nunca houve, porque os ordenadores, a secretária e o presidente, eles não tinham gerência sobre o ato de distribuir. Isso ficou bem comprovado na instrução aqui. Por 4 votos a 3, o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral extinguiu o processo dos deputados condenados pelo uso indevido das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe, deixando os parlamentares aptos a concorrerem às próximas eleições. Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 2 deputados continuam inelegíveis por possuírem outras condenações no Tribunal Regional Eleitoral e também no Tribunal de Justiça. É o caso dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas. Cabe agora entrar os embargos de declaração, que pode reverter, porque vai ser pedido embargo de declaração com efeitos infringentes. Então, o processo não acabou. Mas, agora, a situação deles, eles estão elegíveis, com exceção do Augusto Bezerra e do Paulo Rajempé, que tem outras condenações que os deixam inelegíveis. Os outros todos agora podem se candidatar. Mas a gente espera que o povo, o eleitor, ele fique atento a esses candidatos. Eles podem se candidatar, sim, mas o eleitor fique atento, tenha responsabilidade com o seu voto, que o que mais a gente precisa agora é de voto responsável. Será que temos voto responsável nesse país, nesse estado, hein? Olha, o fato é o seguinte, isso foi um verdadeiro tapa na cara de todos nós sergipanos. Não estou dizendo aqui, não quero questionar a decisão da Justiça, porque isso é inquestionável, tá? A decisão tá lá, foi tomada, ponto final. E de que maneira e como foi, baseado em quê, aí, meu amigo, não cabe a mim julgar. A defesa dos parlamentares fez muito bem o seu papel. Estão pagos para isso e conseguiram. Parabéns para ele. Agora, que de fato essa situação causa indignação diante dos fatos que nós tivemos, diante das provas que foram encontradas, porque eu mesmo, na época, vi uma cópia de um cheque, de um talão de cheque de uma instituição que voltava para o parlamentar, um cheque nominal ao parlamentar. Eu vi, não foi ninguém que me disse, não. Eu vi. Então, meu amigo, esse é o país que cada vez mais as pessoas estão desacreditadas. Essa que é a grande verdade. Quem pode, se manda. Quem não pode, fica refém dessa situação aí, desses canalhas que estão assumindo um poder quase que eternamente. Agora, se estão no poder, é porque alguém foi lá, e colocou esses canalhas, todo mundo aí. Então, é preciso ter um voto consciente, sim, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. E, sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito, tá? Então, tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara e assuma também a sua responsabilidade. Para que você possa entender, né, o que de fato aconteceu lá no Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos mostrar agora, né, exatamente o que alega o Tribunal Superior Eleitoral para extinguir o processo contra os deputados sergipanos. Pode rodar.
Eles alegavam que os ordenadores tinham participação na distribuição dos recursos, porque eram os ordenadores de despesa. Mas isso era irrelevante do ponto de vista, porque não tinha responsabilidade eleitoral nesse ponto. Se a presidente não discutia com eles quem eram as entidades beneficiadas, ela não poderia ser responsabilizada. E mesmo que se admitisse, seria é o que nós falamos litisconsórcio facultativo, que não é obrigatório. Eles podem ser processados separadamente. Mas ainda que se admitisse que se fosse, eles também foram processados e houve um processo só. Esse foi o aspecto que o TSE não enfrentou e que será objeto de embargo de declaração. É isso. Então pronto. Bom, a decepção e a indignação dos procuradores do Ministério Público Federal estava estampada nos rostos e nas declarações. Você vai ver agora o que disse a procuradora Eunice Dantas. Ficamos indignados, sim, como todo o povo sergipano, porque os fatos estavam bem escancarados, todo o trâmite de como foi feito o desvio descarado de recursos públicos, a falta de responsabilidade de pessoas que deviam estar, que são legitimadas para cuidar bem do patrimônio público também, que são os deputados, e a forma irresponsável como eles encaminhavam essas subvenções para entidades inexistentes, entidades que quando existiam não tinham condições de receber que sequer R$5 mil para aplicar, quanto mais 500 mil, 1 milhão, como foi feito. Isso foi uma indignação, mais uma vez, acho que a Justiça do Brasil ela está devendo muito, porque ela tem sido muito tolerante com esses crimes, nesse caso não é crime, mas essas irregularidades, essas faltas que são feitas por aqueles poderosos, deputados, grandes empresários. Infelizmente é isso que a gente ainda continua vendo. A sensação que eu tenho é que o mecanismo, entendeu? O mecanismo está ali exatamente para não funcionar a serviço do povo. É esta a sensação que eu tenho. Porque é inaceitável, sabe? A cada semana, nós nos deparamos com escândalos atrás de escândalo. É um atrás do outro. E aí ficam se preocupando com outras coisinhas aqui, outra ali, enquanto o Brasil está sendo consumido pela corrupção. Eu até acho, eu vou repetir o que eu já disse aqui, porque eu mantenho a minha coerência. Alguns dizem que eu sou pessimista. Eu prefiro ser realista. Então, vamos fazer um exercício. Vamos conjecturar, vamos pensar na frente. Por exemplo, vamos pensar que esse país, a partir de segunda-feira, seja um novo país. País onde teremos a ética, não tem mais corrupção, sabe? As coisas vão começar a andar, o povo vai ter os seus direitos restabelecidos e respeitados. Você sabe quando é que nós vamos começar a sentir isso na prática, hein? Daqui a 20, 30, 40 anos, minha gente. Então, olhe, por mim, explode tudo e renasce esse país, porque eu, sinceramente, perdi a paciência. Eu não tenho mais estômago para ver cenas como essa. Não tenho mais. Porque isso tem um cheque em branco. Pode fazer o que vocês quiserem, porque esse país não tem jeito mesmo. Essa é a sensação. Então, paciência.